Ei, é hora do quiz! Pronto para exercitar seu cérebro com essas perguntas triviais de verdadeiro ou falso que confundem a mente? Então vamos lá! A seda de aranha já foi usada para fazer cordas de violão. Falso! A seda de aranha nunca foi usada para fazer cordas de violão, mas sim de violino. Isso ocorre porque o material é capaz de produzir sons únicos e emocionantes, o que o torna um recurso útil para a construção de instrumentos musicais. Os astronautas desejam comida apimentada no espaço. Verdade! No espaço, a maioria dos astronautas perderá o olfato, que geralmente é o que nos faz perceber o sabor dos alimentos. Por causa disso, muitos deles começam a desejar molhos picantes, como o tabasco, para compensar a falta de sabor dos alimentos. Os astronautas veem o sol amarelo quando estão no espaço. Isso é falso! Enquanto estão no espaço, os astronautas veem o sol branco em vez de amarelo. Como terráqueos, o percebemos amarelo devido a uma distorção causada pela atmosfera da Terra. Mas como não há atmosfera no espaço, o Sol aparece como uma enorme esfera branca e brilhante. O coco é uma noz. Falso! O coco é, na verdade, uma drupa de uma só semente, ou seja, uma fruta com uma cobertura dura que envolve uma semente. Caso você esteja se perguntando, os pêssegos e as azeitonas também são drupas. Alguns lagartos têm sangue verde. Isso é realmente verdade. O lagarto de sangue verde que vive no país de Papua Nova Guiné tem altos níveis de um pigmento esverdeado chamado biliverdina, que dá ao seu sangue uma cor verde. O som passa mais rápido pelo aço do que pelo ar. Pode apostar que é verdade. O som passa cerca de 17 vezes mais rápido pelo aço do que pelo ar. Isso acontece porque as moléculas em um material sólido estão mais próximas umas das outras do que em um líquido ou gás, o que permite que as ondas sonoras passem mais facilmente por elas. Na Inglaterra, os gatos pretos são considerados de má sorte. Falso! Embora eles sejam considerados símbolos de má sorte em muitos lugares, na Inglaterra são vistos como sinal de boa sorte. Os pilotos da NASCAR podem perder até 6 quilos de suor em uma única prova. Isso é falso! Ainda assim, eles podem perder até 5 quilos de suor em apenas uma corrida. Isso acontece devido a uma série de fatores, incluindo as altas temperaturas externas, uniformes pesados e o calor acumulado dentro dos carros. Odontofobia é um medo de dentes. Sim, é verdade. Pessoas com odontofobia, também conhecida como dentofobia ou medo de dentista, não gostam de ir ao dentista. Um árbitro de Copa do Mundo da FIFA corre cerca de 48 km durante um jogo normal. Falso! Eles correm muito, mas a média é de 20 km por jogo. O maior deserto do mundo, o Saara, na África, tem aproximadamente o tamanho da floresta amazônica na América Latina. Falso! O Saara é enorme, mas seus 8 milhões e meio de quilômetros quadrados são aproximadamente do tamanho da Austrália, não da Amazônia. As lagartixas geralmente comem sua pele assim que a perdem. Verdadeiro! As lagartixas adoram mastigar a própria pele, mas não podem viver apenas disso, é claro, então se alimentam também de insetos. Nham! Os avestruzes são uma das poucas espécies de aves que não podem voar. Isso é absolutamente verdadeiro. Os avestruzes têm asas, mas não são capazes de voar. Entretanto, são corredores rápidos e fortes, com piques de até 70 km por hora, com média de mais de 50 km por hora, e podem usar suas asas como lemes para ajudá-los a mudar de direção durante a corrida. A primeira receita de macarrão com queijo a ser registrada foi no século XIII. Verdadeiro!
É difícil de acreditar, mas acredita-se que o macarrão com queijo seja um prato tradicional. Historiadores gastronômicos encontraram um livro de receitas italiano do século XIII com o que acreditam ser de uma receita antiga de macarrão com queijo. A caixa preta em um avião é preta. Por mais confuso que possa parecer, é falso. As caixas dos aviões são, na verdade, cor laranja. Elas documentam tudo o que acontece a bordo de uma aeronave. No caso de um acidente, precisam ter uma cor clara para facilitar sua localização. Você ainda não ouviu falar? Laranja é o novo preto. M&M significa Mars and Murray. Sim, é verdade. Esses são os sobrenomes dos co-criadores do doce. A é a letra mais comum usada no idioma inglês. Falso! A letra mais comum usada em inglês é E. Ela aparece em cerca de 11% de todas as palavras, de acordo com o Oxford Dictionaries. O rugido de um leão pode ser ouvido a até 8 km de distância. Isso é verdade. Mônaco é o menor país do mundo. Não, falso. O menor país do mundo é a cidade do Vaticano, em Roma, com um total de 44 km². O nome verdadeiro de Madonna é Madonna. É verdade. A cantora nasceu Madonna Louise Ciccone. O café é feito de bagas. Verdade! O café líquido que bebemos passa por um longo processo. Originalmente, os fazendeiros colhem os grãos, que depois são processados e secos, para então serem torrados e moídos. Finalmente estão prontos para serem consumidos. Um polvo tem 3 corações. É verdade! O polvo tem um coração principal e sistêmico para bombear o sangue pelo corpo. Os 2 adicionais são responsáveis pelo bombeamento de sangue em cada uma de suas brânquias. Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar. É verdade. Embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol, não tem atmosfera e, portanto, está sujeito a grandes flutuações de temperatura. Mas Vênus tem uma temperatura média de superfície de cerca de 450 graus Celsius, o que o torna o planeta mais quente do nosso sistema. As bananas são curvas porque crescem para cima em direção ao Sol. É verdade, um processo chamado geotropismo negativo significa que o fruto cresce para cima para romper a copa das árvores. Os peixes podem piscar. Falso, mas seria muito bonito se eles pudessem. A água quente e a fria têm o mesmo som quando despejadas. Falso. É um fato estranho, mas elas soam diferentes devido ao fato de que a água quente tem uma viscosidade maior do que a fria. A Dinamarca tem 2 vezes mais porcos do que pessoas vivendo lá. Verdade! A Dinamarca tem uma população humana de mais de 5 milhões de pessoas, mas a população de suínos é 2 vezes maior. Ninguém jamais viajou ao redor do mundo em um balão de ar quente. Falso! Em março de 1999, Brian Jones e Bertrand Piccard fizeram o primeiro voo sem escalas ao redor do mundo em um balão. A jornada começou na Suíça e terminou sobre a África. Eles levaram apenas 20 dias. Os cientistas desenvolveram um garfo que mede a velocidade com que você come. Sim, é bem verdade. Os inventores esperam que as pessoas usem esse garfo para aprender a comer mais devagar. O acrônimo NASA significa National Astronomy and Space Administration. Falso. NASA é a sigla para National Aeronautics and Space Administration. Os astronautas crescem cerca de 15 centímetros no espaço. Falso. 15 centímetros é muito. Normalmente eles ganham de 2 a 5 centímetros quando estão viajando pelo espaço.
Isso acontece devido à falta de gravidade, que faz com que a coluna vertebral humana se alongue, e assim os astronautas crescem um pouco. Há uma razão científica pela qual as pessoas se encolhem quando ouvem as unhas arranhando um quadro negro. Verdade. As unhas que raspam um quadro negro produzem uma frequência sonora semelhante à do chamado de alerta de um chimpanzé. Assim, a sensação de angústia que os humanos podem sentir quando as unhas raspam podem ser um sinal de que nossos sensores de perigo primatas fundamentais foram acionados. Os padeiros medievais costumavam colorir sua farinha de branco com a ajuda de giz. Isso é verdade. Antigamente, o pão branco era um sinal de riqueza e vendido a preços mais altos. Por isso, alguns padeiros costumavam colorir suas farinhas com giz para vender pães mais brancos.